Hoje nós vamos falar de duas coisinhas teóricas e depois a gente faz o estudo de caso e depois o exercício de revisão da matéria. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de uniforme. Antes da reforma trabalhista, o uso do uniforme, a obrigatoriedade de usar o uniforme, não era mencionado na lei. Não tinha essa menção na lei. Mas a gente já percebia que cada vez mais o uniforme vinha sendo utilizado. Não somente pela linha de produção, né, que às vezes é um trabalho mais árduo, mais forte e danifica mais a roupa das pessoas, não somente por esses funcionários, mas pelo comércio também, que viu ali no uso do uniforme a possibilidade de fazer um marketing da sua empresa. Então, o uso do uniforme ele é cada vez mais utilizado. E agora, já com a reforma trabalhista, aí sim, aí a lei da reforma trabalhista, ela deixa mais claro que cabe ao empregador, ao empresário, definir o padrão de vestimenta. Então, o empresário ele pode definir direto um uniforme padrão com logotipo, ou definir também já um estilo de roupa, né? Claro que nada que vá infringir, que vai expor funcionário a uma situação ridícula, a uma situação vexatória, a algo que vai vai oposto à cultura e o que aquele funcionário tem ali de estabelecido dentro do caráter dele, da formação dele, religiosa e tudo. Então, não extrapolando a questão religiosa, não extrapolando uma roupa que venha a expor o funcionário no ridículo, em situações vexatórias, não sendo essa situação, o empregador ele tem sim direito de definir um padrão de vestimenta. Já vi situações de empresas definirem que é proibido utilizar salto alto pelas mulheres. Aí também a gente tem um pouquinho a questão de segurança. Tem lugares que é proibido o homem trabalhar de camiseta regata, principalmente fábrica, né? Tem que ter uma manguinha. E já vi isso também sendo definido para mulheres. Saias próximo ao joelho, né? Não menos que isso. Então, isso agora o empregador ele pode definir. Tá? Dentro daquele ambiente laboral, que é o ambiente de trabalho, o empregador pode definir essas regras. E aí a gente vê, né, o uniforme sendo utilizado às vezes dentro de padrão de segurança, às vezes ele tem, como aqui nessa foto que a gente vê, faixas refletoras, porque normalmente é frentista ou é quem está trabalhando em obras, na estrada, porque tem um risco ali de atropelamento, então essas faixas refletoras elas vão ajudar, né, na segurança para que não aconteça isso, fica mais visível essa pessoa, e uma simples camiseta com um logotipo do estabelecimento, como essa que eu estou usando aqui, né, do Colégio Tableau. Então isso hoje é permitido, tá? E é uma estratégia de marketing muito interessante. Para quem tem negócio, é uma ótima estratégia de marketing. Eu acho que vale muito a pena, né? Você definir ali uma camiseta, um logotipo, uma cor e todo mundo do estabelecimento utilizar isso, principalmente quem lida diretamente com o público. Na dúvida, se você achar que está extrapolando a legislação, quer ter certeza que isso não vai dar problema no futuro, um advogado consegue te orientar se aquele estilo de uniforme que você está querendo definir como padrão está dentro da legislação e não vai lhe causar problemas, tá? Se tiver alguma dúvida nisso. Então, o que diz? Oi? Em alguns mercados, essas coisas, eles pegam e usam o uniforme, eles vendem, tipo, a sadia. Se pagar um tanto ou
pagar o uniforme, eles deixam colocar a marca no uniforme. Exatamente, você pode fazer parcerias, patrocínio e colocar a marca ali de um cliente do seu estabelecimento, uma outra marca. Hoje que eu fui, onde eu entrei esses dias? Ontem foi domingo. Eu fui numa pizzaria sábado à noite com a minha sobrinha. E os funcionários da pizzaria estavam com uma camiseta da pizzaria, mas atrás estava a marca, a propaganda da Taubaté Veículos. Então, assim, ao mesmo tempo divulgavam a marca da pizzaria e tinham patrocínio por detrás. Então, isso acontece muito. E, às vezes, até para o custo mesmo do uniforme. Às vezes, se for uma roupa que precisa de uma lavagem especial, às vezes até para arcar com o custo dessa lavagem, uma lavanderia, porque às vezes é profissional da saúde, pode ter ali uma mancha de sangue, alguma coisa assim, então você precisa de uma lavagem especial. Não sendo essa lavagem especial, você lava na sua casa, né? Dentro da sua máquina de lavar roupa com as suas roupas normais. Aí realmente fica ali com o custo do empregado. Então, como que está escrito hoje, né, na reforma trabalhista, né, no artigo 456A? Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio do ambiente laboral, sendo lícita a inclusão do uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Aqui, ó, é a lei da reforma trabalhista. Esse parágrafo foi incluído em 2017. E aí tem um parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Então, na maioria das vezes, é entregue ao funcionário 3 camisetas, né, o formato mais simples. E ele assina que ele está recebendo a camiseta e tal, e a higienização é por conta do funcionário. Alguns lugares pedem para devolver. Oi? Mas o custo dessas camisetas, do uniforme, é da empresa. Sim, o custo é da empresa. Agora, o custo de limpar, de lavar, é do funcionário. Não, sim, tá. Ele te dá 2 camisetas, você sabe de quanto em quanto tempo ele tem que te dar outro uniforme? Depende da sua periodicidade de trabalho lá. Aqui, por exemplo, no Tablô, como eu estava dando aula 2 vezes por semana. Agora, esse ano que eu peguei de segunda a quinta, né? Então, dando aula 2 ou 3 vezes por semana, eu recebi 3 camisetas. Se eu estivesse dando aula todos os dias, talvez eu recebesse 5. Então, se eu estivesse dando aula uma vez por semana, que nem o Felipe está dando agora, provavelmente é que ele já tinha as camisetas que a gente já recebeu no começo do ano, mas ele receberia uma camiseta. Então, vai um pouco de acordo com a sua periodicidade lá de estar naquele lugar. Mas assim, segunda a sexta estou trabalhando, você deve receber 3 ou 4, para dar tempo de lavar, tudo. Deve ser algo assim, em torno desse número. E Eu trabalho praticamente de segunda a sexta e recebi só 2. sério? 2, é 2 mesmo. Então você tem que lavar, mesmo que esteja chovendo, tem que lavar, né? Tem que deixar, e se não tiver seca no outro dia, seca com secador, eu passo ferro, sei lá. Olha, eu acho que 3 estava bom, Lília. Se eles não quisessem dar 4, acho que 3 pelo menos. Então, pelo menos assim, porque camiseta polo, então o pano é um pouco mais grosso, né? Se for um dia que não tá muito sol, aí demora mais para secar, principalmente a gola. Acho que 3 era o ideal. É que a quantidade em si não está determinada em lei, né? É um pouco do bom senso aí do empregador. Mas 2 foi pouco. Para 5 dias foi pouco.
E tem lugar que quando eles trocam, por exemplo, a camiseta nossa aqui já foi amarela, não sei se vocês pegaram essa fase, já foi preta, já foi branca, agora é azul, né? Esse ano ela é azul. Então aqui, sempre no início do ano, às vezes sai uma camiseta nova para todo mundo. Então nós temos que devolver a antiga quando a gente retira a nova, eles pedem para nós devolvermos a antiga. Mas aí vai um pouco também do estabelecimento, né? Às vezes o uniforme dura por muito mais tempo aí, né? Não somente um ano. Então, assim, o uso do uniforme hoje, que já está previsto na lei, está sendo muito mais explorado pelo empregador, né? Acaba sendo uma divulgação da marca dele também. E vamos e convenhamos, economiza a nossa roupa, né? A gente não precisa ficar gastando a nossa roupa ali para trabalhar. O uso da logomarca, né, no uniforme. O cuidado é esse, ó, de que essa logomarca, esse símbolo, ele não afronte a religião, a liberdade de expressão do empregado, né? Não pode ser discriminatório ou apresentar conteúdos que denigram a imagem do trabalhador, senão isso pode configurar dano moral ao empregado pela ofensa causada pelo conteúdo da mensagem contida em seu uniforme. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Tá? Na dúvida, se quiser ser muito criativo, fazer algo diferente, a camiseta eu acho que é muito padrão a camiseta, mas se quiser fazer algo bem diferente, consulta um advogado trabalhista só para se garantir que isso não pode dar problema lá na frente, que nenhuma situação que eu vou mostrar para vocês, tá? O dispositivo legal, em sua totalidade, confere ao empregador autonomia ampla para a definição dos padrões. Se ele fez amarelo, é amarelo. Se ele fez numa cor que você não gosta, é aquela cor. Ele tem autonomia para definir esse modelo desse uniforme. Se é uma camiseta em malha, se é uma camiseta no estilo polo, se é um avental que você usa por cima, se é um bonezinho também fazendo a propaganda, enfim, o que está definido, porque essa autonomia é do empregador, tá? E a manutenção dos mesmos, né, além de transferir ao trabalhador os custos da sua manutenção, que é a lavagem. Se precisar lavar, se precisar de algum reparo, aí já está por conta e responsabilidade do trabalhador. E aí, junto com essa questão do uniforme, às vezes vem algumas diretrizes em relação à imagem do empregado. A empresa, às vezes, quer impor ali que, às vezes, é uma loja com roupas mais sofisticadas, então quer que realmente todas as vendedoras trabalhem bem vestidas, de salto alto, com cabelo feitinho, né? Ou cabelo preso. Então, às vezes, tem umas coisas assim. Então, a imagem do trabalhador, aí já é uma situação mais delicada para você exigir, porque você pode estar passando, é uma linha tênue, né? Você quer definir um padrão de imagem, mas você pode, sem querer, né, extrapolar o direito da pessoa ser como ela é, né? Dela se maquiar como ela quer, dela usar brincos chamativos, dela usar uma cor mais extravagante. Você pode estar ultrapassando um pouquinho essa questão aí. Olha o que diz, né, a legislação sobre isso. O ser humano é o titular absoluto e nuclear dos direitos que lastreiam sua personalidade e dignidade, sem os quais há risco de sua própria condição humana. Daí a necessidade de se fixar um patamar mínimo de definição de tais direitos. Então, a gente tem aí a Constituição Federal, que consagra os direitos e garantias fundamentais e explícita em seu inciso 10, a inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas,
assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, um cuidado na hora de padronizar uma imagem de funcionário para você não violar, né, a intimidade, a vida privada, a religião daquele funcionário, porque senão você pode responder por danos materiais e danos morais na justiça. Tá? O Código Civil, em seu artigo 11, traz algumas características básicas do direito da personalidade, especificações destinadas à proteção ao nome, ao corpo, à imagem, todos os elementos constituintes da personalidade. E no que se refere à palavra e à imagem, a gente tem uma lei, a Lei 9.610 de 98, que já contemplava alguma proteção na parte relativa aos direitos autorais. E o artigo 20 do Código Civil, ele estabelece que, salvo se for autorizado ou se necessário à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa pode ser proibida. Tá? Então, se não tiver uma autorização por escrito do uso da imagem de um funcionário, do uso da fala de um funcionário, se não tiver isso por escrito, ela é considerada proibida, né? E o seu requerimento, e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingir a honra, a boa fama ou respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, um cuidado nisso, e hoje todo empresário tem rede social, coloca foto do estabelecimento, então cuidado ao colocar foto e sair a imagem do funcionário ali. Só tenha uma atenção se você tem isso autorizado e guardado ali no RH, para você não ter problemas no futuro. Tá bom? E aí a gente entra numa situação um pouquinho mais delicada, né? Não é só a questão do uniforme. Ó, assim, o que se verifica é uma necessária e cuidadosa análise dos direitos em confronto, com a preservação do poder diretivo do empregador, sem, todavia, violar os direitos de personalidade do trabalhador. Então, é uma análise cuidadosa aí nesse quesito aí da imagem. Ó, aqui tem até alguns exemplos. Quando a empresa proíbe o uso de barba, quando determinados cortes de cabelo são estabelecidos, maquiagem, adereços, né, corrente, brinco, joia, sem qualquer justificativa ou vínculo com a atividade empresarial que desempenha, correndo o risco de agredir os direitos da personalidade do empregado. Agora, se a gente, por exemplo, está falando de uma loja que vende joias, uma loja que vende adereços, como a gente tem aqui na nossa região central. Aí sim, aí você entra lá e às vezes você vê as vendedoras usando um prendedor de cabelo, usando um brinco, usando uma maquiagem específica, e elas até divulgam que a maquiagem que elas estão usando é aquela que está ali, né, que é muito boa. Esses dias eu entrei numa loja com a minha filha ali no centro, ela estava vendo maquiagem e a vendedora fez isso. A vendedora estava muito bem maquiada e falou, ó, aqui, ó, eu estou usando esse produto dessa marca, que é bom, que dura mais tempo, né, não borra no rosto, né, fica melhor, tal. Então, aí sim, aí você está realmente determinando o uso de maquiagem e adereços que tem a ver com o estabelecimento comercial que você tem. Então, aí não vai ter muitos problemas. Agora, você querer que a pessoa tenha um determinado corte de cabelo, que a pessoa tire a barba, aí você está extrapolando um pouquinho aí, né? Que é o direito da pessoa, dela ter barba, usar o cabelo comprido, usar o cabelo solto, e aí isso pode dar um grande problema na justiça, viu? De danos materiais e danos morais aí. Empresa de ônibus tem alguma cláusula, professora, para eles exigir isso? Dentro de ônibus? Empresa de ônibus. Então, algumas empresas, elas vão exigir algumas coisas relacionadas à segurança. Se você trabalhar na linha de produção, normalmente não pode usar aliança.
Se você trabalha Não, com empresa de ônibus não pode trabalhar de barba, nem aquele verdinho que aparece e nem cabelo sem cortar, só bigode. ABC que tá perdido agora, mas não podia. Bom, ela deve ter o respaldo ali do advogado, né? Lá no Mas serviço. uma vez, acho que eu até comentei aqui, na linha de produção de uma fábrica, houve uma situação muito complicada com um cara que trabalhava na produção, ele tinha barba e estava usando a máscara, que é o EPI, e a máscara por cima da barba, ela não protege como ela deveria proteger. E numa conversa ele falou assim, ó, me manda embora, mas eu não tiro a minha barba. Eu tenho mais de 30 anos com barba, meus filhos não me conhecem de ser barba, minha mulher não lembra de mim sem barba, eu não vou tirar a barba. Então você entra numa situação... Só que, e aí, a máscara é um EPI, né? É uma questão de segurança. Aí foi pro advogado resolver lá e tal, mas é uma situação delicada. Agora, barba uma coisa é a pessoa proibir a barba, outra coisa é pedir uma barba alinhada, né? Se tem, ok, mantenha ela alinhada, né? Bem feitinha. É diferente de você proibir. Não havendo um motivo de segurança, de saúde, difícil, isso não dá problema depois na justiça, né? Professor, Oi. lá onde eu trabalho, não pode barba. E assim, o que eles alegam é que mercado mexe com alimento e tal. Só que no meu caso eu não manipulo, não tô manipulando alimento nenhum. Então às vezes eu fico meio assim. E assim, eu pego e paro para pensar, por exemplo, um cara lá do açougue, ele não pode barba. Mas você olha o braço do cara e tipo, tem mais pelo do que na cabeça. Então, eu fico meio sem entender, assim. É justamente essas situações assim que você tem casos pontuais, né, que acabam indo para a justiça, né? Aí quem define é o juiz. Vou até mostrar um para vocês aqui que eu vi hoje, que vocês vão achar assim, eu já tinha preparado essa aula de hoje, esse material já estava pronto desde ontem. Hoje eu entrei na internet e vi um processo trabalhista relacionado a uma loja que controlava o peso das funcionárias e as funcionárias tinham que emagrecer para ganhar um valor a mais no salário. Vocês viram isso hoje na internet? Não. Vou mostrar. Vou até mostrar já. Vamos lá, que a gente já está aqui, está aberto. Eu achei um absurdo. Peraí. Nossa, eu ia estar ferrado. Perdeu o emprego, perdi o emprego. Peraí. Aqui, ó, tá abertinho aqui, ó. Gente, hoje essa notícia aqui, ó, 14/12 às 2h54. O material já estava pronto. Falei, nossa, que coincidência. Eu vou até mostrar para eles. Depois eu mando o link para vocês. É que se bem que é o site da Globo, ó. Loja que controlava peso de vendedora é condenada a pagar 50 mil de indenização. Olha o bilhetinho aqui, ó, que o empresário fazia para os funcionários, ó. Favor apresentar a pesagem do dia 5/6/2019 com carimbo da academia, certificando que foi peso realizado no dia. Obrigado. Olha que absurdo. Ó, funcionário Era loja do que, será? Aqui, ó, bijuteria. Funcionário de estabelecimento de bijuteria em Muriaé, Minas Gerais. Precisava bater metas de emagrecimento para receber parte de sua remuneração. Aí tá aqui contando como é que se deu tudo isso. Ó, a Justiça do Trabalho condenou uma loja de bijuteria de Muriaé, em Minas Gerais, a indenizar uma funcionária em 50 mil por controlar seu peso e vincular parte de sua remuneração ao emagrecimento. Em alguns casos, a vendedora precisou subir em uma balança diante do dono do estabelecimento para comprovar que havia batido a meta estipulada. Absurdo, né, gente? Ó, a sentença proferida pela primeira vara do trabalho de Muriaé reconheceu que houve assédio moral por parte do empregador
E de acordo com a ação, a vendedora recebia pouco mais de um salário mínimo, que era complementado com uma quantia de R$200. Conforme narrado, a loja alegou inicialmente que era um prêmio por desempenho. Depois, afirmou que não se tratava de pagamento extra-folha e justificou que apenas ajudava a funcionária nos gastos com academia e alimentação mais saudável. Na decisão, o juiz, Marcelo Paes Menezes, escreveu que o sócio do estabelecimento estipulava a perda de pesos sem embasamento científico e ignorando as particularidades biológicas do organismo da vendedora, a seu bel prazer. Ele classificou a prática como lamentável e inadmissível. Inadmissível que o sócio da ré exija, sem a menor relação com o desempenho das atividades, por isso que eu estou falando para vocês, olha aqui ó, a frase, sem a menor relação com o desempenho das atividades contratadas. Tá? Então, é uma loja de bijuterias, vai pedir para a funcionária usar a bijuteria, o colar, o brinco? Ok, tem a ver com a atividade contratada. Até aí tudo bem. Agora, a questão de perder peso não tem a ver com a atividade contratada. Então, já começa a perder aqui o empresário, né? Ele não consegue manter essa decisão dele na justiça. A perda de peso corporal da empregada por puro capricho ou inconfessável motivo de fórum íntimo. A decisão de perder peso é tão somente da pessoa interessada em mudar o próprio corpo por razões que só a ela convém. A empregada não é atleta para prestar esse tipo de resultado ao patrão. Então, se fosse uma academia, se ela trabalhasse com ginástica, talvez o empreendedor conseguiria atribular isso à atividade contratada, mas não é o caso. Tá? Ela não é garota propaganda da empregadora do ramo de estética corporal, então também não faz sentido. Aí aqui tem outros papeizinhos, ó, dá para vocês verem aí? De recadinho. Aqui acho que é o salário dela, né? R$ 975,94, mais de R$200, ó. Quero ver o resultado no final do próximo mês, tá? Estou de olho, este mês não vi a diferença. Olha que absurdo. Ó, em sua argumentação, o magistrado ainda usa áudios e bilhetes arrolados ao processo que comprova a conduta do comerciante. Em uma das gravações, ele insinua que a funcionária fica perdendo tempo na internet e diz que quando você está acima do peso, 5, 6 quilos, você perde assim, até em uma semana. Numa outra conversa, ele faz a vendedora se pesar em sua frente, embora ela alegue que está menstruada e que o fato pode interferir. Ó, pesei sexta-feira na balança, só que essa semana deve dar mais porque eu estou menstruada. Deu 95,4, estava com 96,2. Essa semana deve dar mais. Estou menstruada, inchada, retendo muito líquido, tá vendo? Tal. Diz a funcionária que é rebatida. Porque no outro dia deu 19 e você estava me mandando, 19 horas você estava me mandando mensagem. Não é desculpa não, vou te dar uma colher de chá dessa vez, se no mês que vem não tiver perdido. Então, assim, bilhetes escritos pelo comerciante mostra a cobrança para atingir o peso. Quero ver o resultado no próximo mês. Estou de olho. Este mês não vi diferença. Aí outra que já chegou nos 90 quilos, para mês que vem 85, combinado? Aí, ó, o bilhete, ó. Por favor, conferir o peso, caso não tenha perdido o peso do mês de julho até agosto, por favor, devolver os R$200. O que mais que tem aqui? Que horror. Horror, né? Pegava essa balança e tacava na cabeça dele. Mas ela foi mais inteligente, ela guardou as provas e entrou na justiça. Mas mesmo assim ele ia levar uma balançada na cabeça. Aí ela que ia ser processada por tentativa de homicídio, por dano, sei lá, lesão corporal. Diz que mulher, quando tá menstruada, pode matar, que não vai preso. Que horror! Ai. Dizer que é difícil trabalhar num lugar só de mulher, né? Cada dia é uma que dá de TPM. Mas, enfim, o que mais que a gente tem aqui, ó? Ao adotar o terror como técnica de gerenciamento, o empregador incorre em nítido abuso no exercício do poder diretivo,
adentrando o campo da ilicitude, o que enseja a reparação à esfera moral do obreiro, tendo que a autora foi submetida a violação psicológica extrema de forma habitual por um período prolongado, com a finalidade de desestabilizá-la emocionalmente e profissionalmente, afirma o juiz. Segundo a advogada que representa a vendedora, esse tipo de situação não pode ser encarado como aceitável. E mais... Além da indenização, a sentença definiu o pagamento de horas extras e outros direitos da funcionária, como 13º proporcional, diferença de FGTS e férias. É isso. Vou mandar o link para vocês lá no grupo. Vou até já colocar aqui para não esquecer. Mas é absurdo, né? Na verdade, hoje, os patrão, eles acham que a gente está necessitando do emprego. Então, eles podem fazer com a gente o que quer. Essa é a verdade. Eles exigem e acham que está certo. Ah, mas isso daqui extrapolou, né? Nossa! Por isso que, imagina, para a pessoa emagrecer, você ainda pode tentar ainda algum tipo de vestimenta, algum tipo de maquiagem, mas tem que estar atrelado ali à atividade que ela exerce. Aí isso tem que estar muito bem. Bom, foi 50 mil reais a indenização. Quando eu trabalhava na fábrica, quando eu estava grávida do meu menino, o meu líder, eu estava passando muito, muito, muito mal. Toda hora eu saía para aumentar. Ele virou para mim e perguntou se eu queria uma sacolinha. Você não está precisando de uma sacolinha? Falei, para quê? Daí ele riu, falei, traz, pode trazer. Aí as meninas, calma, né? Falei, não, calma, ele vai ver o que eu vou fazer com essa sacolinha. Ele, é brincadeira, não sabe brincar? Falei, aham, não sei. Gente, brincadeira em serviço pode dar problema tão sério. Às vezes é melhor a gente ficar quieto do que entrar numa brincadeira. Porque às vezes alguém faz, né? E às vezes a gente entra na brincadeira, dá risada de uma situação e tal. Tomar um cuidado muito grande com isso, viu? Porque às vezes você está ofendendo a pessoa, né? E às vezes você não tem essa intenção e você não teve essa percepção de ofensa assim tão nítido, tão claro. Mas agora tem politicamente correto. Então, hoje em dia, tem coisa que você não fala mais, você não brinca mais, nem brincadeira. Por exemplo, se você, não é da época de vocês, mas se vocês assistirem hoje alguma gravação dos Trapalhões, não cabe mais. Na situação atual, as piadas que tinha ali no programa dos Trapalhões. Monteiro Lobato, os livros infantis, hoje eles são muito questionados por questão do politicamente correto, né? Da ofensa que se fazia na época para algumas classes sociais e etnias. Mas são clássicos. E agora, quando eles são reeditados, eles estão mudando um pouco as palavras. O tempo vai mudando, né? Então a gente tem que tomar mais um cuidado com isso. E às vezes o homem brinca mais, né? E não se ofende tanto, mas a mulher se ofende mais nas brincadeiras. Então também é diferente um grupo de homens no trabalho e um grupo de mulheres no trabalho. É muito, né? A mulher se humilha muito mais fácil e o homem às vezes faz a piada na brincadeira e fica na brincadeira. Mas é um cuidado aí. Cuidado grande. E tem um tipo de vestimenta que aí a empresa pode obrigar você a usar e está na lei, isso até já estava, que são os EPIs, né, os equipamentos de segurança. Porque é obrigatório até naquela questão que nós falamos na aula passada, que a empresa ela é responsável pela segurança e saúde do seu funcionário. Então, se tratando de IPI, bota de segurança, óculos, protetor de ouvido, máscara em algumas situações, capacete de segurança,
roupa anti-chama, roupa anti-calor. Então, tudo isso, se você trabalhar num ambiente insalubre, você vai ter que estar utilizando o IPI. O IPI, ele só é considerado IPI se tiver, ó, como está aqui nessa sola de sapato de segurança, esse código CA escrito. Se não tiver o código CA escrito, não é IPI. Então, o sapato de segurança tem, o óculos de segurança tem, o protetor de ouvido tem escrito bem pequenininho o CA dele, é um número que ele ganha, é um certificado de aprovação, tá? Que valida que aquele equipamento realmente protege o funcionário. Esse código, ele tem que estar aprovado, né? Você consegue achar uma relação de CAs junto ao Ministério lá do Trabalho. Ah, e aqui funciona assim, ó. Esse sapato aqui, acho que é da indústria CL, Indústria de Plásticos, acho que está escrito aqui o nome dela. Então, essa indústria, quando fabricou esse sapato de segurança, ela solicitou o CA. Então, esse CA é dessa empresa. Então, se for uma outra empresa de sapato de segurança, ele vai ter outro CA. Cada empresa solicita o seu CA. E quando você consulta na internet, você vai saber quem é o fornecedor, né, a empresa que é detentora desse CA aqui, desse código. Tá? E isso aqui quem mais vai utilizar é o pessoal mesmo, né, da área de fábrica. O João falou do açougueiro dentro do supermercado, eles costumam usar sapato de segurança, né, João? Acho que é branco, né, eu já vi. Então, ali, alguns sapatos de segurança tem um bico de metal na ponta. Eu uso também. Bico de metal? Sim, porque a minha sala, ela fica fica lá próximo ao recebimento. Então eu fico lá no fundo, eu tenho que passar pelo depósito e tal. Aí tem que usar bico de aço. Aço mesmo. E olha, eu já vi gente em linha de produção cair coisa de estoque no pé da pessoa e a pessoa não se machucar por causa do bico de aço. Viu? Isso realmente, porque dependendo do peso que cai no seu pé, pode prensar o seu pé, né? Esmagar. Então, se tiver esse risco, aí você tem que usar esse bico de aço. Você lembra se tem o CA escrito, João, no seu? Bom, deixa eu dar uma olhada. Tá aí, tá fácil? Mais alguém já usou EPI ou usa? Eu causo problema quando eu entro na fábrica, viu? Por quê? 33. Nossa, eles não costumam ter o número 33 no estoque, eu lembro. Eles costumam Tem que pedir para mim. Tem que pedir. Eles costumam ter 37, 38, 40, que é o que mais sai, né? O meu era a botinha era igual a do chefe. Aí o povo queria saber por que o meu era diferente. Porque o meu pé é diferente do seu, Não tem desenho normal. Na fábrica que eu trabalhei, eu usava uma roupa anti-chama, toda aluminizada, que ficava nos fornos, cada temperatura, né? E ela protegia também, né? Se tivesse uma explosão, alguma coisa, ela dava uma certa proteção. Nossa, mas parecia um astronauta. Uma vez eu vesti ela, por curiosidade, né? Porque quem usa era o pessoal que ficava no forno. Mas o negócio é monstruoso, assim. As luvas também, às vezes é luva anti-chama, às vezes é luva para evitar o açougueiro usa uma luva que é para evitar o corte, né? Quando ele passa a faca ali, o facão, né? Então tem vários tipos de EPI. E tem o EPC também, né? O EPC é o equipamento de proteção coletivo, é aquele um que você empresta para o outro. Às vezes é um equipamento mais caro e que você não fica o dia inteiro com ele, você usa uma vez ou outra. Então ele é coletivo, fica lá disponível na fábrica para todo mundo usar e depois de uso a fábrica mesmo faz a higienização dele e tudo.
Achou, João? Na minha bota eu acho que já gastou, não é possível, não tô achando não. Mas Fica eu tenho na sola do pé. Eu tenho um cinto ergonômico aqui que tem uma numeração nele. Normalmente fica na sola do pé. Eu já vi também naquela espuminha, né, que fica por dentro, mas é mais comum na sola do pé. Uma vez eu trabalhei com Tec Segurança e uma vez ele comprou porque lá usava com bico de aço e sem bico de aço. Uma vez ele comprou um lote de uma empresa nova lá e não tinha CA. Não era certificado, deu um problema porque a empresa ia passar por auditoria, então a gente foi conferir se tudo que estava guardado tinha CA. A gente achou alguns sem CA no estoque. Teve que dar fim, né? E mesmo o CA, ele tem um prazo de validade. 5 anos, 8 anos. Então, quando você consulta o CA na internet, você vai ver assim que aquela empresa tem o CA desde 2015 e o CA vale até abril de 2021. Então, o certificado que você consegue consultar pela internet depois, pelo número, tudo, tem que ter uma autorização, aí aparece a validade do CA. Se acabar essa validade, é porque a empresa precisa submeter de novo o produto dela à aprovação e aí ela vai ganhar uma renovação daquele CA. Aí ele vai passar a valer por mais 5, 8 anos. Então tem que ficar atento a isso também, se o CA está válido. O auditor vinha na empresa, ele conferia todos os IPIs, anotava lá uns 3 CAs e queria ver o certificado de validação do CA. Então, nós tínhamos uma pasta com um certificado de todos, da bota, do óculos, do protetor, tudo com númerozinho. Aí ele ia conferir, a gente achava ali, mostrava para ele que estava válido. Isso para poder continuar usando aquele IPI. Mas aí quem cuida mais disso aqui é o técnico de segurança, ou o RH, né? Quando não tem técnico de segurança, ele fica atento a isso. Tá? Então, assim, em relação à imagem, ao uniforme, o uniforme é mais simples, mas em relação à imagem do trabalhador, uma atenção especial aqui para não acontecer o que aconteceu ali da empresa de bijuteria e joias, querer controlar o peso ali da funcionária. Absurdo, né? Totalmente absurdo. E vamos falar um pouquinho do contrato individual de trabalho. Qualquer que seja a relação de emprego, um emprego de subordinação, um emprego eventual, um emprego de meio período, qualquer que seja, é importantíssimo ele estar constituído dentro de um contrato individual, né? Aonde você, por exemplo, vai descrever ali a questão do uniforme, aonde você vai descrever a questão do uso de imagem e a remuneração, a jornada de trabalho e alguma coisa ou outra que tem ali de especial. No contrato de trabalho também precisa estar vinculado, sendo necessário, a questão da confiabilidade dos dados, né? Às vezes você trabalha num lugar que você tem que manter sigilo de algumas informações que você tem acesso. Então, é ali que vai estar escrito isso. Né? Você não pode passar as informações para concorrente, isso são informações dali do local, precisa ser mantido em segredo. Então, isso tem que estar também nesse contrato individual de trabalho. Se não foi feito, por exemplo, eu fiz o contrato de trabalho com o meu funcionário, mas não coloquei lá nada em relação ao uso de imagem. Tudo bem, você faz um adendo depois, se você quiser começar a divulgar a sua loja, o seu estabelecimento, um advogado consegue te ajudar a montar isso, você faz um adendo ao contrato com cláusulas específicas do uso de imagem, dentro ali do limite tal, né? Ele vai assinar e você vai estar garantido como empresário ali para poder usar essas imagens. Em resumo, o contrato ele tem que ter a função ocupada pelo empregado, a jornada de trabalho, a remuneração
o prazo desse contrato, se ele é um contrato temporário ou se ele é um contrato permanente, né? Ou se é intermitente também. Se tiver alguma coisa relacionada ao teletrabalho, precisa já estar escrito ali. Cláusulas especiais de direito aplicado. Aqui eu tenho, ó, eu trouxe para vocês um modelinho, tá lá na plataforma também. É um modelo simples, não tem nada de complexo não. Vai todos os dados do empregador, razão social, endereço, CNPJ, você coloca todos os dados do empregador, do empregado também, endereço, RG, CPF, nome, você coloca tudo aqui e você redige esse contrato falando que ambas as partes, né, concordam com os termos abaixo. E aí vai vir a questão de dispositivo legal, que está regido de acordo com a CLT, né? A função dele, que é o objetivo, o que ele vai executar nessa empresa, né? Qual a função que ele vai desempenhar, as condições de trabalho, né? Que ele vai ter, se ele precisa fazer viagem, se ele precisa se deslocar para outra filial, que ele pode ser transferido, se houver necessidade, vai estar aqui escrito. A vigência desse contrato, a jornada de trabalho, que é as horas, né? As horas mensais, as horas semanais, a remuneração dele, que pode ser horista, pode ser mensal, e descrito, né, que os descontos permitidos em lei vão ser descontados. Uma cláusula que fale sobre as normas internas da empresa, as normas legais, né, que eles têm que usar os equipamentos IPIs, né, o equipamento de segurança, se for estabelecido assim, que ele vai receber o IPI, que ele vai receber já para o início do trabalho. E se houver dano ali causado ao empregado, que ele fique autorizado o empregador a efetuar o desconto da importância, tal, juízo. E se tiver também uniforme, já pode colocar aqui. Não é nenhum contrato, nenhum modelo complexo, pelo contrário, ele é bem simples, tá? Mesmo porque já vai ter carteira assinada, que também já está junto com esse contrato. Então, ele é bem simples aí na sua elaboração. Mas é importante ter. E pelo amor de Deus, não coloque nada aqui relacionado a peso que a pessoa tem que emagrecer, tá? Gente, perguntas? Não. Professora, Oi. eu não sei se você lembra, há um tempo atrás estava rolando aquele meme das meninas da Magazine Luiza, sei lá de que loja que era, elas cantando e tal. E, por exemplo, faz um vídeo desse. E depois de um tempo, por exemplo, no caso delas, virou meio que um meme, né? Tipo, todo mundo começou a zoar, e a imagem da pessoa, a pessoa fica constrangida. Após esse constrangimento, se caso a pessoa se sentir constrangida, ela pode entrar com algum processo, mesmo tendo assinado esse negócio de direito de imagem? Pode, é o juiz que vai decidir. Aí são esses casos esporádicos que fogem do padrão e vai para a justiça. Eu não lembro desse vídeo, não, por ter visto. Mas, assim, com certeza eles tinham ali uma autorização do uso de imagem de voz, né, para poder fazer. Agora, mesmo que a pessoa tenha autorizado, depois ela se sinta constrangida, uma coisa, ela pode sim entrar na justiça. E aí vai da análise do juiz, né? É a jurisprudência, né? Ele pode ser favorável ou não. Se ele for favorável, ele abre uma jurisprudência, se elas receberem alguma indenização nesse sentido. Aí qualquer outro estabelecimento que faça algo parecido ou similar estaria
correndo o risco de também ser processado, porque já haveria uma jurisprudência, já haveria um caso decidido na justiça, né? Mas eu não lembro desse vídeo, não. Como é que era esse vídeo? Eles estavam cantando? Eu vou ver se eu acho, depois eu mando no vídeo, no grupo. Se achar, você manda. Às vezes o empresário, ele é muito criativo, né? Então, às vezes, até na hora de elaborar o projeto, definir alguma coisa de imagem, de som, talvez no planejamento dele, ele esteja ali dentro da legalidade, né? Mas às vezes ele está sendo tão criativo que alguma coisa foge ali ao que ele previa, né? E então aí pode acabar parando uma situação assim na justiça. Pode acontecer. Ainda mais agora que se usa muito imagem, né? Muito vídeo, internet direto, propaganda. Então, um outro cuidado também é você tirar foto dentro do seu local de trabalho e divulgar. Isso pode dar problema para o funcionário, porque não é toda empresa que permite que o funcionário, aliás, a maioria não permite que o funcionário faça a imagem no seu local de trabalho e ele divulgue sem ter o aval do marketing, sem ter o aval da empresa. É o uso de imagem da empresa. Então, cuidado se você tirar foto dentro do seu local de trabalho e colocar na internet. Mesmo porque às vezes você coloca também com as melhores das intenções e alguém faz uma piadinha embaixo, né, do seu local de trabalho. E aí isso pode ser visto e dar problemas para o funcionário. Na dúvida, não tire foto dentro do seu local de trabalho e não divulgue foto em rede social do seu local de trabalho. Não faça isso. Eu achei, eu mandei o link no grupo. Show? Deixa eu ver aqui. Eu não tinha visto mesmo, não. Depois eu vejo inteiro. De quem será foi a ideia, né? Se foi de um gerente local, de certo ele foi demitido. Porque a gente também está falando aqui de um Magazine Luiza, né? Uma rede nacional e grande. Com certeza eles têm uma área de marketing que define as estratégias de marketing, que autoriza. Se essa decisão veio lá de cima, da área de marketing, tranquilo. Agora, se foi uma decisão do gerente local ou do grupo de funcionárias ali local, aí deve ter dado problema para o gerente local ou para os funcionários. Depois até vou ver se menciona alguma coisa, se foi para a justiça, alguma coisa assim. Na verdade, você tem que respeitar muito se a empresa tem uma área jurídica, se a empresa tem uma área de marketing. Uma vez, na empresa que eu trabalhava, que teve um acidente e a mídia estava lá, teve óbito, tudo, nós fomos expressamente proibidos de falar com a mídia. Qualquer funcionário não poderia dar nenhuma entrevista, falar nada, porque eles tinham o departamento jurídico lá dentro, que ia centralizar tudo no departamento jurídico, né? E teve um funcionário que deu uma entrevista para uma rádio, deu problema. O cara foi mandado embora. Depois disso, ele foi mandado embora, porque tinha sido avisado a todo mundo, né? Então,
A melhor coisa é não falar nada com mídia, não gravar nada assim dentro da empresa com uniforme, expor na sua rede social, para você não ter esse problema do uso de imagem da empresa. A não ser quando veio tudo lá de cima e veio da própria empresa. Vou procurar depois, procura aí também, João, para a gente ver que fim que deu esse caso aqui. Se foi para a justiça ou não. Gente, nenhuma perguntinha? Hoje de teoria era isso. Não. O que nós temos lá agora, que vocês vão ver lá na plataforma lá, é um case sobre a antecipação de férias de uma gestante. Aí o case, ele tem uma pergunta no final. Aí essa resposta vocês me mandam, tá? Se quiser mandar o arquivo, se quiser digitar aqui e mandar o arquivo, tranquilo. Tem uma pergunta só. E tem lá questões feitas, 22 questões com todo o conteúdo que nós vimos, até para vocês começarem a relembrar aí para a nossa prova de quinta-feira. E aí, quarta-feira, falta mais 3 coisinhas só para a gente ver, de teoria, e a gente faz a prova na quinta. Tranquilo? Sim. 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 Tá, eu vou gravar aqui então. Eu tô aqui no WhatsApp, qualquer coisa, eu tô aqui na escola, vocês podem mandar mensagem, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Tchau, boa noite.